noite a todos. Estamos iniciando mais um Dorsey Rocha Conversa com. Muito bom. Olá. Tudo Como bem? vai, Adriana? Muito bem, obrigada. Firme e forte? Você? Tudo firme, tudo forte. Muito bom também. Obrigada por me convidar. Desculpa, eu tenho minha legal. caneta aqui, porque eu sem uma caneta e um papel na mão não sou ninguém, tá? Então, eu geralmente, quando eu bato papo que eu gosto, eu faço algumas anotações. E por isso tenho minha caneta e meu papelzinho aqui na mão para falar com você. E com quem está nos ouvindo. Muito bom, Adriana. Eu vi que estamos o Leandro iniciando aqui. Desculpa, vamos lá. Entre o Raul Iguchi agora mesmo. Bem-vindo, Raul, Paulo Couto. Estamos aí com algumas pessoas entrando. Meu amigo Kátia Leandro também. Tá aí, que eu já vi. A Fernandinha também, que eu conheço. Tem algumas pessoas que eu estou reconhecendo aqui que estão entrando na live também. Que bacana. Então, deixa eu contar para todos que estão aqui conosco que isso faz parte de uma série, né, Adriana, que a gente chama de Dorsey Rocha Conversa com. Né, e hoje é com você, que já vou te apresentar e depois vou te passar a palavra. E hoje nós vamos falar de sapos e dragões, né? E o tema que a gente escolheu, contando aqui para os nossos telespects, tem a ver muito com a sua própria trajetória, né? Que foi inspirada assim, nas nossas conversas preliminares. Né? E o que a gente quer falar aqui é um pouco intuitivo, o que são sapos e dragões, né? Mas nós queremos falar dessa nossa capacidade, da nossa necessidade da gente influenciar o meio, da gente fazer diferença, né? E isso significa enfrentar muitos dragões, né? Que são aqueles obstáculos e que a gente olha para eles e fala assim, esse não dá, né? E depende muito aí da nossa autoestima, da nossa coragem para enfrentar os obstáculos, né? E nessa caminhada, né, Adriana, a gente acaba tendo que fazer algumas escolhas. Uma delas é quantos sapos eu quero engolir e de que tamanho? Se quero, né, se admito nisso. Então, a gente ser capaz também de falar, não, isso não, né, isso não aceito. E para finalizar minha abertura e passar a palavra para você, quer dizer assim, a gente vive, claro, né, um ano, já está findando um ano diferente, infelizmente ruim para todos, pessoalmente, às vezes profissionalmente pode ter sido bom para alguns, outros péssimo, né? Então nós temos todas as razões do mundo, diríamos, para reclamar, para chorar, para não sei o quê, né? Mas isso não nos leva a novos caminhos, absolutamente. Então é disso que nós queremos conversar aqui com vocês hoje, meus amigos e amigas que estão nos prestigiando, que é nesses momentos de profunda dificuldade que a gente é posto à prova sobre essa nossa vontade de enfrentar dragões e não engolir sapos, né? A Adriana Pacheco, ela é diretora regional de recursos humanos da Torrent Pharma, uma empresa indiana, farmacêutica. Ela cuida e mora nos Estados Unidos, mas cuida também dos Estados Unidos, de Brasil, de México e de alguns projetos estratégicos no Reino Unido e na Alemanha. Então, ela é brasileira, né? Campinas, né, Adriana? Exato. E eu vou pedir que você fale um pouco da sua história, porque eu achei muito interessante, né, dentro do nosso tema, a sua caminhada, a saída de Brasil para Estados Unidos e estar na posição que você está. Então, por favor, quem é a Adriana Pacheco? Cara, eu sou brasileira, campineira da Gema, amo gente, estou em RH já há 20 anos, comecei como estagiária na Unilever, descobri lá que eu gostava muito de gente, passei por algumas indústrias, passei pela Behringer durante muito tempo e agora estou na Torrent já faz 7 anos. Como é que eu vim parar na Torrent, né? Como eu vim parar nos Estados Unidos, fazendo de uma história longa uma história curta, num erro de posição que eu tinha mudado de uma empresa para entrar para outra. Todo mundo erra na vida e, enfim, né? Esse foi um dos meus erros. E eu não me adaptei nessa empresa. 3 meses e meio depois eu pedi demissão e vim para os Estados Unidos. Já tinha um outro emprego no Brasil em vista para eu voltar, mas eu falei, eu precisava de um período, de um break antes de entrar. Antes de eu começar a falar, eu vou pedir desculpas, porque eu moro nos Estados Unidos. Então, às vezes, alguma palavra em inglês ela vai entrar, mas é por hábito. Então,
Então, se escorregar aí uma palavra em inglês é por uma questão de hábito. E eu falei, eu precisava de um break nesse processo para poder até tirar aquela energia toda de que não tinha dado certo, de que eu não tinha gostado e que eu não tinha me identificado com o processo, para poder depois voltar para o Brasil. Minha irmã tinha mudado para os Estados Unidos para poder estudar junto com meu sobrinho e eu vim visitá-la. Só que eu conheci meu marido no primeiro dia que eu cheguei aqui. Então, isso deu uma virada na história toda. Eu decidi não voltar para o Brasil, decidi ficar e tirei um período sabático. Enfim, história longa para história curta. Meu visto terminou aqui nos Estados Unidos. Eu voltei para o Brasil, continuei namorando, enfim, a gente ficou noivos. E aí chegou um momento, tipo, o que a gente vai fazer? Quem muda? Eu mudo para o Brasil ou você muda para os Estados Unidos? Meu marido tem negócios aqui. E eu pensei, quem é empregado em qualquer lugar do mundo. E eu decidi vir para os Estados Unidos, mesmo na época que o Brasil estava em super alta. E todo mundo me falava, mas como é que você vai para os Estados Unidos? Né? Os Estados Unidos está super em queda, né? A economia ruim. E eu decidi vir. Cheguei aqui, não podia trabalhar, não conhecia ninguém, já tinha uma barreira do idioma com a língua, engravidei, comprei casa, enfim, passou um período. Quando meu filho nasceu, eu precisava voltar e me engajar. Depois de 2 anos, já tinha feito alguns trabalhos aqui, fazia trabalho de consultoria, mas muito pequena, assim. Trabalhei para uma empresa dando consultoria que trabalha com limpeza, que trabalha com limpeza de aeroportos. Ajudei muito na empresa do meu marido num primeiro momento, mas eu precisava expandir. E os Estados Unidos ainda estavam numa situação de queda de economia super fechada, de dar emprego para o americano, de ainda não ter muito espaço para quem era estrangeiro. E eu fui olhar, falei, o que eu tenho de diferencial? Eu falo 3 línguas. Isso tem que contar para alguma coisa. Tem que ter um negócio, né? Tem que ter um espaço nesse negócio. E aí comecei a procurar empregos que falassem que precisassem de português. O Brasil estava naquela época isso foi em 2013, 2012, 2013. Copa do Mundo, Olimpíadas, todo mundo querendo fazer negócio com o Brasil. Eu falei, bom, esse é o meu nicho de mercado, né? Aí achei um trabalho para dar aula de português. Imagina, pretérito perfeito, subjuntivo. Não faz nada disso. Isso não é isso, sei lá que série. Eu falei, mas é o que temos. É o que temos. Vamos. E aí me lembro que quando eu peguei os livros para poder dar aula de português, que era aquela história, eu, você, ele, ela, nós e eles, eu falava, gente do céu, como é que eu vou ensinar isso? Eu sei falar português, mas não sei ensinar português. E aí fui e meti as caras. E aí, mas meu pensamento era, isso aqui, isso não é a minha profissão, eu não sou formada nisso. Então eu vou ter que fazer disso um processo para eu abrir portas. A minha sorte foi que eu dei aula para executivos. Então, eu dei aula para o meu chefe, inclusive. E dei aula para executivos da Novartis e para outros executivos de outras empresas. E o meu objetivo na época era... a pergunta que eu fazia é, qual é o seu problema hoje? E aí, dentro daquele problema, eu dava aula em cima do problema, porque aquilo estava na cabeça dele. Ele não precisaria traduzir, eu não ia falar, o livro está em cima da mesa, a cadeira é marrom, o copo tem água. Não, era qual é o seu problema? Vamos trabalhar nele? Então, para isso, e eu tinha que me tornar uma pessoa interessante também para poder dar aula. E assim foi. E eu dei aula dando aula para o meu chefe, e eu fazendo essas perguntas para ele, e eu disse, olha, isso não é meu trabalho, eu não sou professora de português. Eu estou fazendo isso para eu poder abrir fronteiras, para eu conhecer, para eu ampliar meu network, e para, através dessa ampliação do meu network, eu conseguir alguma coisa. Terminei o curso, dei aula uns 8 meses, mais ou menos, aí o curso dele terminou acho que em novembro. Em fevereiro ele me ligou. Aí ele me ligou, ele me perguntou, então, já conseguiu alguma coisa decente? Eu, não, por quê? Você tem alguma coisa para mim? Ele veio falar comigo. E aí começou. Então, eu comecei com o Brasil, eu comecei sendo responsável pelo Brasil, só. Então, eu fui contratada para poder cuidar do Brasil, para explicar, e aí, tendo conhecimento
de RH, tendo conhecimento das leis brasileiras e de como as coisas... Também tinha uma situação do idioma que não funcionava muito bem, que era o pessoal do Brasil, naquela época, não falava tão bem o inglês e aqui também não falava português. E aí, essa barreira influenciava muito. Depois de algum tempo, os países foram adicionando. Então, eu comecei responsável pelo Brasil, aí depois entrou os Estados Unidos, depois entrou o México, aí entrou a Alemanha e a Inglaterra. Na Europa eu não estou no dia a dia, mas eu estou em salary review, eu estou em todos os processos de contratações de GMs e de vice-presidentes. Esses processos eu faço, mas no dia a dia eu não estou. Então eu só tenho esses 3 da América que eu estou no dia a dia. E desde então eu estou na Torrent exercendo essa posição e estou bem feliz. E estou vendo, a Sueli acabou de entrar aqui, que é uma das pessoas que trabalha comigo e trabalhou comigo desde o processo quando eu entrei na Torrent. E ele escreveu, me lembro bem. Então... Exatamente. Então, é um pouco assim de como eu entrei e como as coisas seguiram. E eu tive que ensinar também um pouco para a empresa o que era RH, porque na época a gente trabalhava muito com o processo só de folha de pagamento e aí implementei todo um processo, sistema de business partner, de entender mesmo, de capacitar e olhar RH de uma forma diferente, trabalhar com o meu time de uma forma muito diferente. E hoje a gente tem espaço, a gente tem cadeira. Eu digo que todos os países, eu consegui, junto com eles, eu não fiz isso sozinha, mas a gente conseguiu ter espaço dentro das áreas, dentro da empresa, de uma forma muito, muito bacana. Muito bom, Adriana. Muito bom. A minha pergunta tem a ver com essa sua posição, que eu considero privilegiada e desafiadora ao mesmo tempo, né, de se relacionar com culturas tão diferentes, né? Olha, você está falando com o Brasil, Estados Unidos, México, Reino Unido, Alemanha e a própria Índia. Então, né, há mudanças culturais. No nosso tema, que é essa questão, essa capacidade de enfrentar desafios, essa capacidade de dizer o que pensa, né, um pouco do engolir o sapo que nós discutimos nas nossas prévias, era de você ser capaz de dizer para as pessoas, muitas vezes até em posições de poder, né, aquilo que você pensa, desafiando o que está sendo colocado. Você vê culturas diferentes, posicionamentos diferentes? Como é que é a sua correlação entre cultura e esses comportamentos? Eu vou falar um pouco do sapo e do dragão. Para mim, o sapo pertence ao brejo. Então, ele tem que devolver ele para o brejo. Não tem que engolir o sapo. Tem horas que a gente cria um sapo que é para a gente engolir. Então, assim, eu parto desse princípio. E o dragão... Eu não sei se você assistiu, eu tenho um filho, Monstros S.A. Então tem um monstro lá que ele era excelente em assustar as crianças. Mas no fundo, generoso, gentil, de alma boa. E às vezes a gente só se assusta pela figura. E se assusta pela figura que a pessoa, pela posição que a pessoa está. Ela não é. Eu estou diretora de RH, eu não sou. Eu sou Adriana, mãe do Rafael, esposa do Daniel, filha da dona Nair, amiga dos amigos. Então, essa sou eu. Eu estou diretora de RH. Amanhã a empresa pode chegar e falar para mim, olha, Adriana, muito obrigada, eu não sou mais, eu vou estar desempregada. Então, como eu estou diretora de RH, eu acredito que tem uma coisa tem 2 coisas que eu acho que elas são essenciais. Primeiro, eu lido com 5 países e com culturas completamente diferentes. E eu tenho o nosso headquarter fica na Índia. Então, se eu colocar a sexta, eu lido com gente de 6 culturas diferentes, contando países. Falando do processo de que eu estou perto de Nova York, que a gente tem a cada 7 pessoas que moram aqui não são americanas, ou seja, eu adiciono mais uma gama de outras coisas dentro do cenário. Mas tem uma coisa que é comum em todos os lugares. Gente é gente no mundo inteiro. É gente. Então, você pode ter tido a criação a mais
antagônica que a minha, mas é gente que tem a mesma dificuldade que eu tenho, que tem os mesmos defeitos, que tem os mesmos medos, que também tem problemas, que às vezes, muitas vezes posta uma vida maravilhosa no Instagram, no Facebook, mas depois por dentro. Então, é gente. E como é que eu aprendi a lidar com isso? Primeiro, observando muito. Eu nunca sou dona da verdade, então não me acho dona dela. E eu tenho ouvido muito, eu pratico, eu exercito muito a história do ouvir. E levo muito em consideração o processo de como outra pessoa foi criada. Então, o que faz sentido para essa pessoa. Por exemplo, para o brasileiro, faz muito sentido. A gente é muito afetuoso, a gente chega e, por mais que você não conheça, você dá o abraço, dá o beijinho. Para outras culturas, isso não acontece. Então, para a cultura indiana, eu vou fazer isso, eu vou namastê, eu vou sorrir. Para a cultura da Alemanha, eu vou apertar a mão e vou chamar pelo sobrenome, Miss Pacheco ou Mr. Almeida. Então, eu não vou chamar pelo primeiro nome. Então, essas coisas que elas parecem muito pequenas, é importante você entender. É importante você respeitar. Porque aquilo faz parte da história dela. Então, se eu respeitar isso, e se a coisa para mim, e aí é muito, muito meu mesmo, né? Se a coisa está muito formal, eu dou um jeitinho de dar uma quebrada nessa formalidade toda para poder demonstrar quem sou. Eu sou brasileira. Então, assim, eu nasci no Brasil, estou nos Estados Unidos, mas eu tenho sangue e gema brasileira. Então, dentro desse cenário de gema brasileira, eu vou dar o toque. Então, eu tenho reuniões que elas são muito formais, porque eu estou lidando com gente, enfim, tem numa mesma reunião, gente do mundo inteiro. Mas eu vou sempre achar uma forma, mas esse é o meu jeito de ser. Eu vou sempre achar uma forma de quebrar esse processo e dar o toque do bom humor, de tentar trazer um pouco mais de leveza, porque às vezes os assuntos são espinhosos, são difíceis de você trabalhar. Então, eu sempre trago isso. E a partir do momento que você respeita aquele pedaço do outro e você também se coloca numa situação de querer ser respeitado, faz muito sentido, as coisas fluem. E quando você tem o olhar para o outro de uma forma genuína, as coisas, você não precisa fazer força, as coisas acontecem. Vou te dar um exemplo. Nós fizemos uma festa aqui o ano passado. Tem uma festa indiana que se chama Diwali, que é a comemoração do Ano Novo indiano. E ele tem a quebra, essa comemoração, ela é a destruição das trevas, né? O mal é vencido e aparece a luz. Então, nessa mudança, tem muito de você celebrar a luz, de celebrar a energia positiva. E nós fizemos um evento aqui em Nova York, no Rio Hudson. Nós alugamos um iate de 3 andares e levamos todo mundo. E tinha toda uma simbologia de fazer no final do dia, porque a gente teria o entardecer do sol, o entardecer do dia e também as luzes de Nova York, de Manhattan. Então tinha toda essa simbologia. E eu pedi para a equipe que trabalha comigo, olha, vamos mandar os convites, quem não for, eu gostaria muito de entender por que não vai. E aí, quando a gente fala de respeito de todos os lugares. E de todas as hierarquias, né? E uma das pessoas que trabalhava com a gente, ele era faxineiro, e ele não ia. Tava lá na listinha não ia, né? Não vou. E não tinha explicação. Ele fala pouquíssimo inglês, fala espanhol. A gente tem poucas pessoas que falam espanhol na organização. Eu sou uma delas. E num dia na operação, eu cheguei para ele e falei, Luiz, eu vi que você não vai na festa. E ele falou, senhora, não vou. Mas por que não? Porque eu não quero ir sozinho. Aí eu falei assim, mas você não vai estar sozinho, eu vou estar lá. E ele foi. Então, é olhar para essas pessoas invisíveis e trazê-las para um ambiente.
E também buscar o respeito, não importa onde você esteja. Eu me lembro que uma vez eu estava... então, estou falando, dando o exemplo do engajamento da pessoa, que muitas vezes é invisível, e também de conseguir se posicionar e de buscar o respeito quando você se posiciona. Eu estava uma vez numa situação, eu estava num bid em Paris, e tinha uma série de empresas trabalhando, a gente estava quase para poder comprar uma empresa em Paris também, e tinha gente do mundo inteiro. E eu me lembro que eu fiquei 48 horas em Paris, e nesse dia eu participei de 3 reuniões. A primeira, 21 homens e eu de mulher. A segunda, 19 homens e 2 mulheres, eu e mais uma do outro lado. A terceira, 17 homens e 4 mulheres, eu e mais 3, mas sendo uma advogada. E numa dessas conversas, que tinham gente, enfim, do mundo inteiro, começaram a falar uma língua da qual eu não falo. E eu me posicionei, eu disse, olha, gente, ou a gente fala uma das línguas, ou a gente fala inglês, ou uma das que eu falo, ou não faz sentido eu estar aqui. Na hora, as pessoas mudaram para inglês. Então, assim, mas isso é inconsciente. As pessoas começam, a mesma coisa se você juntar um bando de brasileiro num país estrangeiro, falando uma terceira, vai todo mundo começar a falar português. Então, ou você se posiciona, e de uma forma, eu me posicionei, eu era a única mulher naquele ambiente, e eu me posicionei, olha, não faz sentido isso. Ou a gente fala uma língua para eu me incluir dentro desse cenário, ou não faz sentido eu estar aqui. Então, os ganhos que você tem é de você respeitar o outro dentro da individualidade dele, daquilo que ele cresceu, daquilo que ele sabe fazer e daquilo que faz sentido para ele, versus você também se colocar dentro de um processo e não aceitar coisas que não fazem sentido porque também vai te ferir. Então, quando você acha esse equilíbrio, de novo, gente é gente, não importa onde. E aí acho que as coisas andam. E foi aí que, enfim, acho que é assim que eu sigo com toda essa diversidade que eu tenho a oportunidade de trabalhar, que eu tenho a oportunidade de viver, de experimentar, e me ensina muito também. Então, eu aprendo todos os dias. Eu aprendo todos os dias com as pessoas que trabalham comigo. Eu aprendo todos os dias com as culturas diferentes das quais eu tenho que lidar. E eu acredito que tem muita troca. Então, quando você tem troca, é impossível você não ter aprendizado dentro do processo. E, Adriano, o que me chama a atenção, pelo menos uma crença, é assim, quando a gente começa a se comportar deste jeito e começa a colher bons frutos, né? As pessoas mudaram para a língua inglesa, no caso lá, não é? Ou você tratou o espanhol, ele acabou, que falava a língua espanhola, na verdade, ele acabou indo para a festa. Isso vai reforçando em nós essa crença de que a gente é capaz mesmo de criar o nosso espaço, né? E também, infelizmente, é o contrário, né? Às vezes a gente vê as pessoas entrando numa espiral para baixo, né? De que eu não vou na festa e realmente ninguém me aborda para me cutucar, e aí eu me sinto deslocado e na próxima não vou também, né? Ou eu fico na reunião sem entender nada, eu não falo nada, porque afinal deve ser assim mesmo, né? E aí saio de lá para baixo, enfim. Eu acho que isso é legal, né, que a gente tinha conversado muito antes, que é como essas coisas vão alimentando uma crença que a gente tem, seja ela positiva a nosso respeito, a nossa capacidade de influenciar e respeitar e ser respeitado, ou como pode, infelizmente, também reforçando crenças depreciativas a nosso próprio respeito, né? E quanto a isso, você até já deu o exemplo aí desse senhor que não queria ir na festa, mas você me falou um pouco sobre isso, né? De duas coisas. Primeiro, de tratar as pessoas com respeito, né? É de uma obviedade, mas a gente vê isso aí a toda hora não acontecendo, e ao fazer isso, instigar que as pessoas assumam o seu protagonismo, né? O seu papel de enfrentar os dragões, né? Você tem visto isso acontecer, né? Tem mais exemplos assim de situações onde você, como líder, instigou que as pessoas assumissem o seu espaço, dissessem o que pensavam, e isso as ajudou a prosseguir nesta caminhada? Olha, eu acredito muito no processo de que fala-se muito de empoderamento feminino. E eu tenho uma gama de mulheres que trabalham comigo, tenho, se não me engano, ao todo, o time deve ter 4 ou 5 homens
só no time de todos os países, o restante é mulher. Não por escolha, porque aconteceu. Enfim, são mulheres. E eu exercito, e a gente deve ter algumas aqui que, enfim, trabalham comigo, e eu exercito muito isso. Eu não acredito que ninguém dá o poder empoderamento que alguém vai te dar o poder. Eu não acredito que Gene é um gênio, então eu estou te dando o poder, você pega o poder e aí você faz. O poder existe, você nasce com ele. Então, eu sempre acredito, e de novo, assim, o bem e o mal, o que você alimenta? Se você alimenta o bem, você vai para o bem. Se você alimenta o mal, a coisa pode desandar um pouco. Então, eu não acredito que ninguém precisa me dar o poder. O poder é meu, eu nasci com ele. O que eu acredito é que, dependendo da criação que você teve, dos traumas que aconteceram na vida, das distrações que aconteceram ao longo da sua vida, você não exercite este poder. Você não se sinta encorajado de enfrentar uma situação. Por exemplo, tem gente que fala, estou engolindo muito sapo. Eu não gosto de engolir sapo. Porque, primeiro, deve ser indigesto. Então, eu prefiro olhar a situação. Se for um dragão muito grande, de entender o tamanho da consequência desse negócio. Mas eu prefiro e eu encorajo todo mundo de... Não adianta vir falar comigo. Porque senão, se, por exemplo, eu tenho 2 pessoas que têm problemas. Se elas vêm falar comigo, fica parecendo mãe querendo resolver o problema do filho. Então, se eu preciso resolver o problema do meu filho, eu estou agindo como criança. Então, se eu estou agindo como criança, eu preciso ser tratado. Eu estou pedindo para ser tratado como criança. O que eu encorajo as pessoas eu encorajo é que elas percam o medo de começar uma situação, de começar uma conversa difícil. Porque eu nunca acredito que uma conversa difícil seja difícil para mim, fácil para você, ou difícil para você e fácil para mim. Se uma conversa é difícil, ela é difícil para ambos. E se ela é difícil, porque teve algo que foi gerado no passado que causou um desconforto. E o que as pessoas, às vezes, elas têm muito medo do cargo. Mas, de novo, você não é o cargo, você está no cargo. Então, se você olha a pessoa pelo cargo, eu acho que você aumenta o tamanho do monstro. Se eu olhar para a pessoa como um ser humano e que cometeu um erro, ou que não está me agradando, ou que eu preciso colocar um ponto de vista do que eu não tenho muita coragem, se eu tirar esse endeusamento da posição, o processo já cai pela metade e eu já olho isso de uma forma menor, ou do tamanho que ela tem que ser. E às vezes as pessoas não têm coragem. Não importa a posição que elas estejam. Falta de coragem, você tem do analista ao presidente. Já vi situações de tudo quanto é jeito, de quanto até tamanho. E o que eu geralmente exercito e peço, e muito com o meu time, não tem coragem de falar com o gerente, fala com o analista. Porque às vezes analista com analista tem problema. Então, vamos exercitar com o analista primeiro? E aí, quando você se sentir, às vezes erra aqui, erro ali. Quando você estiver mais confortável, sobe um degrau. Aí pratica. Tudo é prática. Pratica. Sentiu mais confortável, sobe mais um degrau. E aí mas tem de novo, um trick, né? Não sei como fugiu a palavra em português. Na história. Se você estiver discutindo porque você quer ganhar na discussão e você está fazendo isso por ego, você vai perder. Porque aí você vai disputar poder com uma pessoa que está acima de você, de uma idiotice que não tem tamanho. Agora, se você vai na discussão daquilo que você acredita e você vai com base, com fato, e você tem conhecimento da história e você está embasado, dificilmente você vai conseguir. Às vezes o que te impede é só medo, mas se você vai com fato dado e com segurança daquilo que você está fazendo, independente se você tiver réplica e tréplica na história, porque às vezes a gente vê um lado, mas não vê o todo, esse exercício ele vai ganhando espaço e você vai ganhando conforto na cadeira e você vai achando a sua posição e as coisas andam. Eu me lembro de discussões, enfim, né, que eu tive já com pessoas
num cargo muito mais elevado que o meu, que eu estou discutindo de igual para igual e duas pessoas tentando me convencer de um assunto e depois a gente começa a rir porque eles dizem, só essa menina mesmo para poder discutir com a gente e a gente tentar convencê-la sobre um assunto. Falei, gente, mas esse é o meu ponto de vista. E aí, no final, eu ainda ser convencida, tipo, olha, eu não tinha olhado por esse aspecto, tô dentro, vamos seguir por esse aspecto. Então, para mim o que você exercita? Como é que você faz? Que medos que você tem? Então, às vezes, a gente tem muitas coisas, tem muita carga emocional da vida pessoal e que a gente leva para a vida profissional. E se a gente não resolve, as coisas não vão andar. E aí vai ficar sempre o problema do outro, nunca comigo. Sempre o problema está no outro, porque o outro não me dá autonomia. Autonomia, a gente já discutiu isso, começa comigo, com auto. Eu tenho isso. Então, se alguém te contratou para sentar numa cadeira, não peça permissão para sentar nela. Sente. Só que você, ao sentar na cadeira, meça o tamanho da cadeira. Se está pequeno para ela, está muito grande, está sentando 100%. Se está pequeno, o que está faltando para eu completar a cadeira? Então, acho que tem as duas. Primeiro, ouvir, mas ouvir mesmo. Olhar o outro de uma forma que eu consiga olhar, perceber, ler o que está nas entrelinhas e atuar. Porque conhecimento sem ação, eu faço o que é melhor que você não tenha conhecimento. Então, é melhor não ter conhecimento. Se você tem como agir, como fazer, então faça. Então, é um pouco disso que eu tento trazer pro meu... E tem uma outra coisa também que eu acho que é muito importante. Eu não acredito que as pessoas acordem com a intenção de fazer a vida... Eu não acordo com a intenção, se a gente trabalhasse na mesma empresa, com a intenção de fazer a sua vida miserável. Eu tenho dificuldade de acreditar que alguém acorde de manhã e fale, olha, eu vou fazer a vida do fulano miserável hoje. Acho que não. Deve ter uns psicopatas por aí, mas não é a maioria, né? Tirando essa parte da história, vamos colocar de gente normais, vamos falar de gente normal dentro da história. Eu não acho que as coisas acontecem desta forma. O que eu acredito é que a vida da pessoa pode estar tão miserável que ela nem percebe que ela torna a vida da outra pessoa miserável, porque a vida dela tá miserável. Então, depende muito do outro, de você, Ismael, me dizer, Adriana, desculpa, você tá fazendo a minha vida miserável hoje. Você pode me dizer por quê? O que eu fiz? Então, é muito nessa Mas deixa eu acredito muito nisso. Deixa eu fazer um advogado do diabo aqui, né? Vai lá. Para quem exerce a sua autonomia, quando você fala, por exemplo, assim, eu olho para a cadeira e falo, a cadeira é minha, então deixa comigo, que eu vou ocupar todo o espaço dela e um pouco mais, né? Mas, eu vou dizer para você, mas você é diretora, né, Adriana? Eu sou só um analista, né? Eu acho que quando eu olho para uma cadeira, eu tenho que perguntar para você, que é minha chefe, quanto que eu posso sentar nela, né? Quer dizer, como é que eu lido com essas pessoas, né, que de fato olham e sempre tem assim, não, você consegue fazer isso porque, e consegue completar essa frase, né? Ou porque você é diretora, né? Ou porque você é conhecida do CEO, né? Chapa dele, ou porque, sei lá, você saiu do Brasil e foi para os Estados Unidos, você construiu uma vida, mas quem sou eu, né? Então, como é que eu posso instigar, que isso que você falou antes da autonomia, nós na Deutsche Welle acreditamos nisso há 30 anos, né? Já falava de empowerment, depois mudou para protagonismo, mas a gente vive corrigindo as pessoas mesmo. Falam, não me dão autonomia. Falo, nunca vão te dar. Se você for esperar isso, você está perdido, né? Então, tem uma coisa de modelo mental mesmo, assim, eu não enxergo, muitas vezes, que esse espaço que eu quero, que eu preciso, tem que começar comigo, essa construção, né? E esperar que essa minha postura acabe fazendo com que as pessoas me respeitem, etc. Então, como é que você lida com alguém, né, que tem esse modelo mental de não consigo? Eu acho que assim, todo mundo tem limitações. Todo mundo. Mas também todo mundo é um mundo de possibilidades. E eu acredito nisso. Eu não sabia dar aula de português, eu sei falar português. Me joguei na história. Tipo, vai dar certo? Não deu certo? Tudo bem, não deu certo. Tentei. Não deu certo. Tentei. O que eu acredito que precisa acontecer
Esse despertar de, se você foi contratado para sentar numa cadeira, no mínimo você tem o que é esperado daquela cadeira. Então, toda a posição tem um mínimo de autonomia. Vou dar o exemplo do faxineiro. Ele é contratado para poder limpar na nossa casa. Você tem uma pessoa que te ajuda e vai fazer a limpeza da sua casa. Você vai falar para ela todo dia, olha, agora você limpa o fogão, não, depois você vai limpar o balcão, depois você vai varrer a casa. Não. Então, toda a posição tem um nível de autonomia. E o que eu acredito é, você tem que exercer essa autonomia dentro da posição que lhe cabe. E a partir do momento que... E essa história da cadeira, para mim, ela faz muito sentido. Se você é contratado para sentar numa cadeira e você faz muito, a cadeira fica pequena para você, a empresa vai ficar desconfortável de te manter nesta cadeira. Se você é contratado para sentar numa cadeira, mas você está menor que ela, você tem que estar desconfortável para sentar numa cadeira que está menor que você. Então, assim, o processo não tem que ser só de lá e de cá. Tem que ser... Eu tenho que olhar eu tenho que ter esse equilíbrio e o olhar dos dois lados. Para eu entender se está pequeno ou está maior, ou também tem a autoconsciência de eu entendo as minhas limitações. Eu estou confortável, mas se estiver confortável, tá tudo certo. Se você estiver confortável e quiser falar, não, então você vai fazer o bate-ponto todos os dias, é isso que você está confortável de fazer e não há nada de errado com a história. Mas também não dá para poder reclamar. Olha, não me dá, mas você não quer. Então, quem quer, vai atrás. Quem quer, tem que ter atitude. Quem quer, vai se jogar, vai diminuir o monstro parece lá grande, mas é dócil, é simpático, às vezes é bobão, às vezes nem sabe que tem aquele tamanho todo. Então, tem muito do nosso indivíduo de eu olhar para mim e falar, primeiro, o que eu quero? Qual que é o meu propósito dentro dessa história toda? Tô feliz com o tamanho da minha cadeira ou não? Quero mais? Se eu quero mais, o que eu tenho que fazer? E quem pode me ajudar? Por exemplo, eu digo que eu sou uma profissional antes e depois da Torrent. Eu já sabia de negócio, eu já conhecia de negócio antes, mas depois da Torrent, eu tive que entrar de uma forma que eu não entrava antes, que eu não conhecia antes, ou pelo menos que eu não tive a oportunidade de estar sentada em discussões que eu tenho agora. Minha análise financeira melhorou absurdamente. Os meus reportes de análise melhoraram e assim, eu encaminho muitas coisas para o CEO e para o CFO. Então, eles têm que estar dentro de um determinado, de um patamar, que eles consigam ler e entender. Faço apresentações para o chairman. Então, dentro desse cenário todo, você também vai construindo esse processo e você vai vendo como que a empresa, o que é esperado para essa posição ou para a posição que eu almejo ocupar. E se eu não estou preparado, tá bom, quem pode me ajudar é sentar com as pessoas e falar, não sei fazer, me ensina. Mas se você também não quer, tá tudo certo. Se você tá confortável, tá tudo certo. O que não tá certo é você tá confortável na posição e depois reclamar que você quer uma coisa maior, enfim, um salário melhor. Isso eu acho que não tá certo. Mas de novo, é a sua vida, é aquilo que você acredita, é aquilo que você quer. E como você reage e como você age diante dessas coisas que são te apresentadas. Porque oportunidade, todo mundo é um mundo de oportunidade. A oportunidade existe para todo mundo. Só vai agir daqui ou dali da forma de como você se apresenta e de como você consegue se perceber e também se colocar de forma vulnerável, de admitir que você está vulnerável, de admitir que você não sabe. Muitas vezes eu já cheguei numa discussão de tipo, não faço ideia do que esse povo está falando, não faço ideia. Como é que eu não faço ideia? E aí quem vai me ensinar com quem que eu tenho que sentar para me explicar e falar, desculpa, eu não sei nada, você pode desenhar porque tá difícil para eu entender o que 1 mais 1 é igual a 2? E aí as coisas começaram a caminhar de uma forma mais tranquilas. E eu não tenho nenhum medo de dizer, hoje, não sei fazer alguma coisa, algo que me apresente,
ninguém vai me ensinar. E também não tenho nenhum problema de ensinar alguém que não saiba fazer algo. Tenho a paciência do mundo para poder fazê-lo. Acho que esse que é o ponto, né, que a gente tinha discutido. Eu vou voltar um pouco ao tema da mulher, mas que serve para várias aplicações, né? Tem um estudo aqui com as 500 maiores empresas, que foi apresentado até por uma entrevistada que escreveu o livro Mulher Alfa, que é a Cris Brito, que ela fala assim, que na base da pirâmide dessas 500 maiores empresas, mais de 55%, quase 56% são mulheres. E quando vai subindo, chega no conselho a 11%, né? Então, o que eu quero dizer com isso é assim, a gente tem uma realidade, seja em relação à mulher, seja em relação a algumas minorias, ou a presença do negro em gestão, né? Ou a pessoa que não fala a língua lá da empresa na qual ela trabalha, no caso lá do faxineiro, né? Que são coisas que acabam levando as pessoas a perder um pouco essa crença nas suas capacidades, né? Eu acredito. Então, o que eu quero comentar é um pouco que você falou antes. Você não usou esse termo, né? Mas quando a gente faz coaching, a gente fala muito das mini-metas, né? Quer dizer, que se eu quero enfrentar os dragões, não vai pegar logo o pior, né? O maior dragão de todos, né? O maior obstáculo, né? Se você tem... Não é, se você tem dificuldade de dizer o que você pensa, não vai logo lá chutar a porta do chairman para falar para ele o que você acha que está errado, né? Então, a gente ajudar as pessoas a fazer uma caminhada de irem exercitando esta sua coragem, né? E acreditando, e eu acredito, e você seguramente acredita pelo tanto que você fala disso, né? Que isso vai realimentando na gente a reflexão de, puxa vida, eu até não acreditava que ia dar certo, né? Mas olha só como eu consegui, né? Como eu consegui fazer com que esses espaços fossem sendo abertos para mim, né? Então, é isso que eu acho, sabe, Dani, que a gente comentou antes, né? Uma coisa é a gente olhar para a gente, como a gente funciona, e a outra é a gente fazer diferença na vida também das pessoas, que às vezes é uma coisa tão simples, né? Vou dar um exemplo de uma pessoa que esteve aqui conosco numa live, e que ela pediu lá um projeto para transformar para digital alguma coisa que era presencial em função da pandemia, e a secretária dela que fez o projeto, ficou muito bem feito, e ela disse para a secretária que ela, a secretária, queria apresentar no board. Ela, não, como assim, né? E quis passar a bola, né? E ela insistiu, né? E acabou ajudando essa pessoa, preparando-a, né? Fazendo um pouco que você falou, vamos treinar aqui, né? De como é que devia ser essa apresentação. Então, isso eu achei um exemplo muito... E foi bem feita, enfim, ajudou essa pessoa. O que eu quero dizer assim, a gente, às vezes, como liderança, falando da empresa, mas na vida pessoal, com os amigos, os filhos, etc., podia adotar uma postura do tipo, você está inseguro? Deixa que eu faço então. Vai da outra vez, veja se tenha mais coragem. Isso não ajuda nada, né? O que ajuda mesmo é você falar, vamos lá, né? Não estou sentindo capaz, deixa eu te ajudar, né? Deixa eu preparar você, gastar um tempo aqui, acreditando que isso vai produzir uma mudança que não é só naquele fato. Ela não vai voltar ao estágio anterior, né? A mente se expandiu, né? E não volta mais no estágio anterior, né, Adele? A mente expandida, ela jamais vai voltar ao tamanho original. Então, quando você consegue fazer... Eu acredito muito, a gente discutiu isso outro dia, falando sobre esse processo, de quando você consegue ganhar algo e você conseguiu crescer em algum... Você não vai conseguir, aquilo já não é mais confortável para você. Aquela cadeira anterior ou aquele processo anterior. Então, essa mudança de comportamento e esse posicionamento feminino ele tá aí. Ninguém precisa... Ele tá aí. Ninguém precisa me ensinar a ser mulher. Ninguém precisa me ensinar... Eu nasci mulher, eu sei como ser mulher. E eu acho que essas metas pequenas que você coloca, elas são super importantes, que é o que você pratica, como é que você pratica. Às vezes as pessoas têm dificuldade, têm um problema familiar, têm dificuldade de começar uma conversa com o pai e com a mãe. E resolver um problema com o pai e com a mãe, porque não consegue abraçar, porque... Gente, você está dentro de casa, então exercita isso. Tenta achar... Eu me lembro de uma pessoa... Numa das conversas, e às vezes quando as conversas elas vão longe, assim, né? E eu me lembro, numa das pessoas que trabalhou comigo no passado, ela me dizia, conversar com você é libertador, porque a gente vai buscando o processo da raiz, e aí você encontra, tipo, mas de onde está a raiz? Onde que está
E aí você vai desenrolando esse novelo e as coisas vão acontecendo. E aí, a partir do momento que a mente expandiu, você não vai voltar para o tamanho original. Ela já está maior. E aí, a partir do momento que você expande um pouquinho mais, ela de novo, exercita todos os dias. E eu tenho tentado fazer isso diariamente. Eu sou uma pessoa que se eu tenho um problema, eu vou dizer o problema, e é difícil, às vezes, você começar uma conversa, você fala, nossa, mas como é que eu converso? Começando, pelo começo. Olha, não estou me sentindo confortável por conta de A, B, C, D. Ou tenho um projeto que eu acredito que vai ser X, Y, Z. Ou eu preciso te dizer algo e eu não sei se você vai gostar, mas eu vou dizer mesmo assim porque é fato. De novo, cada um acha o seu espaço, cada um acha a sua forma. Não existe uma forma certa, existe a sua forma, que ela é individual para cada um. Cada um é igual o DNA, não, igual a... Como é o nome disso aqui em português mesmo, gente? A impressão digital. Impressão digital, a gente tem mais de 7 bilhões de impressões digitais diferentes no mundo. Então, cada um tem o seu jeito de fazer o que faz sentido para a pessoa. E a forma da gente conseguir exercitar para poder conseguir vencer os monstros, os dragões da vida. A Ananda, me desculpe, viu, Ananda? Eu acho que é a Ananda que eu li escrito aqui, que passou, falou de mudar o mindset, né? E é isso que a gente está falando, né? Assim, não tem uma mudança mágica de mindset, assim, puf, mudei, né? Mas quando a gente vai insistindo numa postura diferente e começa a respeitar a gente mesmo, respeitar o outro, né? Ter a coragem de dizer o que pensa, aos poucos essas coisas vão mudando as nossas crenças sobre o mundo, né? Sobre como é que são as pessoas. E eu gostei muito que você falou no começo, né? De que você está diretor, mas você é a Adriana, né? E eu gosto muito de ler, sabe, Adriana, e um dos livros, assim, para mim, mais instigantes, né? Que a gente, é fácil de... Não tão fácil, mas assim, razoavelmente fácil de entender, mas dificílimo de praticar, é A Comunicação Não Violenta, do Marshall, né, Rosenberg. Ele é incrível, né, o que ele fala, e que eu acho muito bacana, e que ajuda a gente a exercer essa nossa coragem, que quando a gente é agredido pelo outro, né, ele olha para o outro, assim, essa pessoa está com dificuldade, essa pessoa está com um problema, né? Em vez de ter raiva, né, que ele fala que ele quer ter uma relação de compaixão com as pessoas, né, um fluxo de compaixão, né? Ao invés de ter raiva, é quando a gente, aí chega nesse ponto, né, quando a gente é capaz, que eu acho extremamente desafiador, confesso, né, na minha vida, de olhar uma situação onde eu não estou tendo espaço, estou sendo agredido, estou sendo desrespeitado, né, estão tolhendo o meu movimento, né? E de olhar isso assim com compaixão, falar assim, deixa eu ver como é que eu posso compreender as razões do outro, e nem por isso deixar de avançar, pelo contrário, né? Isso me dá força para lidar com isso aí, do jeito que você falou, né? Olha, não estou feliz com isso, não estou satisfeito com aquilo, né? E fazer declarações assim claras a respeito disso. Então, faltam 10 minutos, nós temos ainda coisas para conversar, né? Mas eu queria dizer assim que uma coisa que a gente falou muito antes é dessa possibilidade que a gente tem de ter a coragem de começar a empurrar os limites, né, que às vezes nos incomodam, reforçar cada vez mais em nós essa capacidade que nós temos de, respeitando o outro, tratando o outro como um ser humano que ele é e do jeito que a gente quer ser tratado, de nos sentirmos bem como seres humanos e exercermos mais a nossa autonomia, né? Porque é muito desagradável, e eu comecei falando aqui do nosso evento, que nós estamos num ano atípico, de muita dor, né, de muita coisa, de ver pessoas que a gente conhece, assim, lamentando, né, direto sobre as coisas, mas sem ação, né? E a lamentação não ajuda nada, né? Eu costumo brincar assim, que se você reunir um grupo de pessoas e começar a falar mal de alguma coisa da empresa, vai ter sempre alguém que vai dizer assim, é verdade, inclusive, e soma mais alguma coisa, né? Então, que às vezes essa energia negativa da reclamação, da inanição, né, ela também alimenta mais os outros. E o contrário também, né? Quando eu sou capaz de uma situação, começo a falar assim, olha, eu não vejo tanto assim. Aliás, né, se isso existe, como é que nós vamos fazer para melhorar? Quer dizer, não olhar só o problema, mas olhar a solução. Né? Isso pode ajudar, né? Concordo. Eu troco
de novo, vou usar a minha equipe, porque eu geralmente falo isso com eles. Você é termômetro ou termostato? Você mede ou controla a temperatura? Se a coisa tá ruim, você tá medindo, você vai lá e controla a história. Se você fosse só para medir, você tá medindo ali. Se o negócio tá ruim, tipo, você tá medindo. O negócio tá ruim, você tá dentro do negócio ruim. Se o negócio tá bom, você também tá dentro do negócio bom. O termostato, não, se o negócio tá ruim, você, tipo, pera um pouco, deixa eu colocar o equilíbrio aqui, colocar e fazer com que a coisa não vá para um lugar tão torto. Porque tudo contagia. O mal contagia, o negativismo contagia, mas o bom humor também contagia, a inspiração contagia. E eu prefiro ter energias voltadas para mim. Porque todo mundo fala mal de chefe, né? A gente um dia já falou, quem não falou mal de chefe da vida? Todo mundo. Então, eu tenho gente que não quero que ninguém fale mal. Ou pelo menos que tenha uma energia que tem uma energia pelo menos positiva. Então, entre esse processo que você mesmo comentou do ciclo virtuoso e do ciclo vicioso, eu prefiro do ciclo virtuoso ao invés do vicioso. Já tive gente, enfim, difíceis na minha carreira de lidar, e eu olhava para aquilo e falava, não quero ser isso, não quero ser uma coisa diferente. Então, se eu quero ser uma coisa diferente, e é tão bom, é tão bom você estar com um grupo que você sai dali leve, que você vai para casa e você divide uma coisa boa e leve, do que ao invés de você chegar em casa pesado, você fala, preciso de um banho, acho que nem um banho não me tira essa energia. De novo, quem a gente alimenta, do que eu quero colocar a minha energia. E eu prefiro muito a energia positiva do que a energia negativa. E às vezes é um desafio, porque tem dias que a gente fala, e nem todo dia, a gente não tá bem todo o tempo. E quando eu não tô bem, eu falo pro meu time. E eu peço para que eles me falem também. Olha, não tô bem hoje, tá? Tipo, então, fica ali, né? Vamos respeitar, o dia não tá bom hoje, sei lá, não tá bom. Então, tem o seu tempo. Eu acho que esse é o desafio. E não é fácil. Eu concordo com você. Não é fácil. Porque, às vezes, a gente está num ambiente que é pesado, que está difícil, tem muito problema e os resultados não chegaram. E hoje a gente está com problema em casa, tem problema no filho. Enfim, é um desafio constante. E uma das coisas que eu acho que, para mim, é um incentivo para seguir tentando ser positivo, né, e não negativo. Vou citar um outro autor que é o Irving Yalom, né, que ele escreveu alguns livros famosos, como Quando Nietzsche Chorou, A Cura de Schopenhauer, e ele é um psicoterapeuta americano, né? E ele escreveu um livro chamado De Frente para o Sol, onde ele relata conversas com seus pacientes sobre a morte, de qualquer maneira, né? De, sei lá, a pessoa perdeu um ente querido, está achando que vai morrer, etc. Então, ele falando de frente para o sol, né, que é difícil olhar para o sol, então ele faz essa metáfora para falar da morte. E das sensações, das reações, dos sentimentos diante da morte, né? Mas ele fala uma coisa maravilhosa, que ele diz assim, que quando a gente produz o bem para alguém, então pegando na nossa discussão, quando a gente consegue ajudar alguém a acordar e a exercer mais a sua autonomia, que essa ajuda que nós demos não termina nessa pessoa normalmente, né? Porque se eu ajudo essa pessoa a ser um ser humano melhor, que se sinta melhor com a sua própria capacidade de fazer as coisas acontecerem, ela vai influenciar outros, né? Então, às vezes a gente acha, é a história da estrelinha, né, que o rapaz joga no mar lá, né, na praia. Às vezes a gente acha também que a ajuda que nós estamos dando é pequena, mas pode ser transformadora, não só para aquela pessoa, como para outras com quem ela se relaciona. Porque se ela for melhor, ela vai ser melhor profissional, ela vai ser melhor dentro da sua casa, na sua relação familiar, né, com seus amigos, né, vai reclamar menos, vai falar mais positivamente sobre a possibilidade de melhoria, né? Então, acho que isso é muito bonito, né, da gente assumir assim, primeiro, exerça a sua autonomia, faça o seu espaço. Segundo, quem está ao seu redor que você pode ajudar? E às vezes a ajuda é tão simples como a que você fez com essa pessoa, foi lá e ela participou da festa, né? E às vezes o motivo dela precisava só de alguém que olhasse para ela, né, Adriana? Se preocupasse com ela e pudesse ajudá-la, não é? Os invisíveis, né, que você falou, né? Exato, e olhasse para ela como um ser humano. Não como faxineiro da empresa, não como... É como ser humano. A gente estava ali naquela festa, era uma festa cara, assim, para você alugar um iate para poder fazer um tour na ilha de Manhattan, é uma festa cara, assim. E ele não teria não sei se não teria, mas pelo menos ele teria que desembolsar
um dinheiro razoável para poder participar de uma festa como essa. E porque ele não se sentia ele não conseguia se sentir pertencendo àquele grupo, porque pouquíssimas pessoas falavam espanhol. E as pessoas que falavam espanhol talvez não dedicassem tempo, 15 minutos. Enfim, mas é olhar para a pessoa como ela precisa, é olhar como ser humano. Então, é tratar as pessoas como ser humano, não como cargos que elas ocupam. E isso é que eu tenho tentado muito fazer. Eu olho muito para as relações como ser humano. E aí eu respeito o cargo que a pessoa ocupa, mas primeiro, antes do cargo, vem a pessoa. Muito bom. Temos 2 minutos. Aí eu quero uma pergunta final, assim, que é um resumo, né? Eu gosto de fazer algumas metáforas, assim, né? Eu sou uma pessoa que eu ouvi isso aqui e falei, puxa vida, eu queria mesmo exercer mais o meu poder pessoal, mas tenho minhas dúvidas. Adriano, me dê 2 conselhos aí, vai. Não é receita de bolo, mas assim, pensem em... Tá, primeiro, se você se conhece, ótimo. Se você não se conhece, e se você se conhece, coloca no papel. Eu me conheço mesmo, então faça algumas perguntas ali. Quem eu sou, quais são as minhas grandes forças e as minhas... Parece clichê, mas não é não. Quais são as minhas grandes forças e as minhas grandes dificuldades, as dificuldades que eu tenho para enfrentar a vida. Segundo, exercite. Começa pequeno. Dentro de casa, com o namorado, com o analista, com sei lá quem. Exercita. E procure alguém que você olhe e fale, eu quero ser essa pessoa quando crescer. E peça para que essa pessoa seja a sua mentora. Te garanto que você vai achar alguém. E a partir do momento que você achar um mentor que vai te ajudar a construir as rotas, cara, isso vai chegar. E, de novo, a partir do momento que você exercitou no primeiro, sobe um degrau. Exercitou o segundo, sobe o terceiro. Exercitou, está confortável no terceiro, vai para o quarto. Uma mente que se expande jamais volta ao seu tamanho original. Então é impossível não chegar. É impossível não conseguir achar o seu espaço e crescer dentro desse processo. E tem uma outra coisa que eu queria dizer, a gente tem mais 2 minutos, mas eu não poderia deixar de falar. Amanhã, aqui nos Estados Unidos, é dia de Thanksgiving, que é o dia de ação de graças. Que é um feriado que me abraçou e que eu abracei. Que é um feriado que ele não é religioso, mas ao mesmo tempo ele tem um processo de gratidão muito grande dentro da história. Então, eu queria muito dizer que eu sou muito grata a você por ter me convidado para essa live. Eu sou muito grata às pessoas que dispensaram o período de 1 hora aí para ouvir a gente conversar. Então, muito obrigada por vocês que estão aqui também. E eu queria agradecer ao universo pela oportunidade que as pessoas têm na vida. E agradecer muito a oportunidade que os cientistas estão tendo hoje de encontrar a vacina para a Covid, para a gente sair dessa situação, dessa vibração e entrar numa vibração mais positiva. Então, o feriado amanhã, para mim, ele é muito importante, ele significa muito para mim e eu tenho muito que agradecer. Então, eu queria que as pessoas também... Não faz muito sentido no Brasil, mas acho que tem muito essa mentalidade de você agradecer por aquilo que está pertinho da gente. Adriana, muito obrigado pelas suas palavras. Eu quero dizer de coração também que eu agradeço demais você ter aceitado o convite, né? Você está dispensando o seu tempo, eu sei que você está de férias e ainda está aqui, né? doando o seu tempo para contribuir para as pessoas que estão conosco com essas reflexões, com essas conversas, que é isso que a gente na Dorsey Rocha quer fazer, poder levar conteúdos, poder ter conversas, discussões que ajudem a nós a refletir sobre temas diversos, né? Conversa com você desde as nossas prévias, nossos Zooms que fizemos super agradável, você tem uma energia extremamente positiva, então muitíssimo obrigado por ter estado conosco e eu também agradeço as pessoas que estiveram aqui, interagiram conosco e espero encontrá-los em novas lives da linha da Dorsey Rocha Conversa Com. Muito obrigado a todos. Tenham todos uma boa noite. Boa noite, Bye, obrigada. bye.